Indo ao capítulo 2.1, os gêneros textuais e discursivo. Qual o objetivo, dos textos? É refletir sobre o conceito de gênero textual e sobre as possibilidades de entrada, trabalho com gêneros textuais em sala de aula. Esse é o maior objetivo do porquê que a gente traz esse tema, Os gêneros textuais, todo texto se organiza dentro de um determinado gênero. Não tem como. Até quando você fala, ai meu Deus, isso já é um gênero textual. De que significância esse ai meu Deus? Você não está suplicando? É uma súplica, uma choraminga. Então isso já é um texto, ok? Um dos textos... Olha que bonitinho, cebolinha, E toda a aplicação. Outro texto, convite. Poesia é brincar com palavras. Como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova, como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Então vocês vejam aqui, é possível fazer sim uma poesia sem necessariamente você pensar em métrica, rima, não tem essa necessidade. O que é então uma poesia? É uma maneira de brincar com as palavras, de você expressar grande conteúdo em uma simples palavra. Olha lá, poesia. Que ele brincou com a bola, que brincou com o papagaio, que brincou com o peão e trouxe para dentro desse texto coisas que fazem parte do nosso dia a dia e que são referências para nós. E isso é um texto. Olha aí o rodízio. Tá certo que não está mais a R$ 26,90. Mas vamos lá, Nós temos as cartas e o beijo, Não se sabe como alguns povos passaram a usar o beijo como cumprimento, mas existem várias teorias sobre isso. O beijo pode ser uma evolução das mordidas que certos macacos dão para mostrar carinho, ou pode ter começado na pré-história, quando as mães mastigavam alimentos duros antes de levá-lo à boca dos filhos. Hoje, um beijo é sinal de carinho, mas nem sempre foi assim. Os gregos antigos, por exemplo, trocavam beijos ao fazer acordos ou mostrar respeito. Esse costume durou de vários povos que beijam a mão, de reis e sacerdote. Com o tempo, beijar virou um jeito de dizer oi. Tanto que, durante a vida, uma pessoa dá uns 24 mil beijos. Não é só isso. Que tipo de texto é esse? Esse é um texto referencial. O que ele está fazendo conosco? Dando a referência. Uma referência histórica, entendeu? Uma referência de números até, de quantos beijos. Tá bom? Então para que os gêneros textuais? E pensando em gêneros textuais, eu vou lembrar de Bakhtin. Que os gêneros dos discursos são tipos relativamente estáveis de enunciados, elaborados nas diferentes esferas de utilização da língua, tomados como enunciados concretos, orais e escritos. Reflete as condições específicas e as finalidades de cada esfera pelo conteúdo temático, pelo estilo verbal e pela construção composicional. Vamos lembrar do beijo? Então, conteúdo temático. Ele está falando do beijo, mas ele está dando referência histórica, referência contextualizada. Tipos textuais. Narrativo, Como é que é um texto narrativo? Começo, meio e fim, não é isso? Descritivo, descreve uma situação. Expositivo, expõe uma certa ideia que você tem a respeito. Argumentativo, levanta-se uma hipótese e trabalha com ela, não é? Levanta-se uma hipótese, faz duas dissertações a respeito e se conclui.
Então, como é que é esse domínio discursivo? Essa esfera, essa instância de atividade humana que produz texto com alguns caracteres comuns. O lugar onde os textos ocorrem, circulam, lugar de produção, de recepção e a finalidade dele, porque um texto literário ele tem uma finalidade. Um texto religioso, né, tem uma outra finalidade. Um jornalístico, tá ok? Então é comum ouvirmos os professores alfabetizadores perguntarem por que, apesar de usarmos textos diversos em sala de aula, trabalhando com perspectivas do letramento, não conseguimos alfabetizar os alunos. Como assim? Vamos pensar então na fábula, né? Vamos ter essa em mente. A formiga e a cigarra, do Esopo. Como é que eu consigo começar isso? Eu exploro o texto e suas características. Verifico com eles a discussão sobre o assunto do texto, vou verificar a moral da história, a proposição de uma produção textual que seja noticiada, né? Vamos dar a notícia da morte da cigarra, né? O texto produzido será exposto no mural da sala. Então, como é que eu faço essa sequência didática? Ela pode ser importante, e ela é mesmo uma importante ferramenta para trabalhar os gêneros textuais, orais, escritos na escola. Uma sequência didática fornece um conjunto de atividades escolares organizadas de maneira sistemática em torno de um gênero textual, oral ou escrito. O que compõe uma sequência didática? Apresentação da situação, né? Uma produção inicial, vamos lembrar do Esopo novamente, né? Da cigarra e da formiga. Apresenta a situação, né? Uma produção inicial, que é essa primeira avaliação, e a produção final, que é o momento em que o aluno coloca em prática os conhecimentos adquiridos e, junto com o professor, podem avaliar os progressos ocorridos. A forma como a sequência didática se estrutura supõe e exige um planejamento consistente, clareza em relação aos objetivos que se pretende alcançar e a construção de uma visão de produção textual como um processo, né? Essa é a grande, se você realmente busca um entendimento melhor do porquê que o seu aluno não consegue superar algumas coisas, é porque no meio desse caminho está faltando essa sistematização. Você tem que fazê-la, né? Tem que fazer com que ele não só perceba a língua como o produto pelo qual ele consegue se expressar, mas também como a língua reprodutora daquilo que ele está sentindo, tá bom? Então, há um planejamento da escrita em função do gênero do interlocutor na esfera de circulação do suporte. Acontece uma primeira versão, é realizada a revisão e busca de conhecimento para melhorar o texto, ocorre a elaboração de uma nova versão. Então, a alfabetizadora propõe aos alunos a produção, que foi o que nós já falamos, não é? E aí sim, você consegue trabalhar, uma vez que a turma estava trabalhando com a fábula, é feita a sugestão e escolherem uma das estudadas. Produção inicial, primeira produção escrita feita pelos alunos é muito importante, pois permite avaliar os conhecimentos dos alunos em relação ao gênero proposto e as capacidades que precisam ser desenvolvidas. Portanto, auxilia o professor a conhecer o que as crianças já construíram sobre gênero, o que precisa ser ensinado, e será também um referencial ao final da sequência didática, pois permitirá que a professora e os alunos comparem as produções iniciais e final e avaliem o seu aprendizado. Ficamos por aqui, nos vemos no próximo capítulo. Tchau, tchau. Vamos voltar a falar um pouquinho de Bakhtin, né? Bakhtin tem uma obra que chama Estética da Criação Verbal, no qual ele trata da dicotomia da língua e comunicação verbal, tá bom? Ele fala que uma não é a outra, e a outra não é uma. É mais ou menos isso que ele vai dizer, né?
Para Bakhtin, o uso da língua ocorre em formas de enunciado, os quais possuem condições e finalidades específicas. Quando ele fala que a língua ocorre em forma de enunciados, ele está dizendo que cada vez que você monta uma frase, monta uma ideia, não é frase, mas cada vez que você monta uma ideia, você montou um enunciado, tá bom? É isso que ele vai dizer. E elas são ancoradas em 3 elementos. Você tem um conteúdo temático, que é justamente o tema que vai ser abordado. Você tem um estilo de linguagem, quer dizer, que gênero você vai utilizar. E você tem uma construção composicional, que é a estrutura de texto pertencente ao gênero. Então, ó, vamos voltar de novo. Lembra quando eu falei? Vai que, para poder expressar uma ideia, eu vou usar uma argumentação. Então, eu vou precisar da estrutura dela. Tá ok? Então, eu vou lançar uma ideia, desenvolver dois parágrafos dessa ideia e vou concluir. É isso que ele está falando. Tá bom? Conceituação. Comunicar-se eficientemente parece, a princípio, algo bem fácil, né? Bem simples. Qualquer indivíduo, dada a agilidade e habilidade que todos têm de usar a linguagem. Quando o indivíduo utiliza a língua, sempre o faz por meio de um tipo de texto. E ainda que não tenha consciência disso, a escolha de um tipo é um dos passos, se não o primeiro a ser seguido no processo de comunicação. Quer dizer, a escolha do tipo de texto que você faz na hora de apresentar uma ideia sua é importantíssimo, né? Esse é o primeiro passo, se não o passo mais importante. A escolha do tipo de texto não é completamente espontânea, pois leva em conta um conjunto de parâmetros essenciais, como quem está falando, então olha de novo, né? O emissor, né? Para quem ele está falando, o meu interlocutor e qual a sua finalidade, qual é o assunto do texto. É por isso que você tem que saber o que você vai usar, né? Se o assunto do texto for criar várias células, quer dizer, várias famílias, você vai fazer uma novela, né? Porque daí sim, você vai criar várias células. Mas se você vai trabalhar com uma célula específica, você pode só usar uma narrativa, ok? Assim podemos definir o texto como qualquer enunciado, oral ou escrito, que é usado para que a comunicação se estabeleça. Olha que bonitinho, né? Dona Malicota, a senhora chegou bem na hora. Estavam falando justamente da senhora. Oh, que situação, né? Muito difícil. Então você vê, em poucas palavras, você tem uma contextualização de toda uma situação. Qualquer atividade humana, como falar ao telefone ou enviar um bilhete a alguém, é um ato discursivo. Exige normas de organização de ideias, diversos enunciados ou texto, e isso possibilita uma melhor comunicação. Você já tinha observado que falamos através de textos? Esses textos são estabelecidos pela sociedade para facilitar e permitir a nossa comunicação. Você já observou como nós usamos textos para as mais variadas situações? Os tipos mais comuns são os diálogos, conversa telefônica, notícias, jornal, recibos, cupons, ok? Os tipos de texto que você mais usa no dia a dia. Conforme Bakhtin, a língua se realiza por meio desses enunciados. Voltando e lembrando que são enunciados, são ideias, né? Não são orações, não são só frases, não são só palavras, mas são ideias, tá bom? Que elas se fazem em frases, orações, tá bom? Relativamente estáveis, que são chamados de gêneros discursivos. Os enunciados podem variar em termos de extensão, conteúdo, estrutura, mas conservam características comuns, tipos relevantes e estáveis no texto. Tanto o texto oral como o texto escrito é chamado de gênero discursivo ou tipo de texto, tá bom?
Imagine como seria exatamente difícil a comunicação se não dominássemos os gêneros discursivos e tivéssemos que criá-los no processo de fala. Como seria? O que aconteceria se não tivesse isso? Como é que eu ia conseguir passar para aquele que me vê, que me ouve, de maneira adequada, se eu não tivesse agora usando todo o meu processo argumentativo discursivo? Então, seria uma mistura? Eu faria o quê? Uma descrição junto com uma narração, junto com um conto, entendeu? Então, quando você tem uma ideia do que você deseja passar, você escolhe o texto. Por isso é fundamental que já nos primórdios, quando a criança entra na escola, ela possa ter acesso a todos os tipos de texto, para que ela, no decorrer do seu processo, né, de ensino-aprendizagem, ela pode escolher e fazer uso do melhor texto para compor a ideia que ela pretende passar ao seu interlocutor, tá bom? Que são usados, olha todos eles, né? As placas, então, né, são todos. Aprender a lidar com os diversos gêneros discursivos nos torna mais competente e permite uma melhor comunicação em diferentes situações sociais, o que é muito importante para a atuação profissional, né? E eu digo muito mais, não só a atuação profissional, vou agora acrescentar, que é a nossa atuação enquanto ser, né? Enquanto pessoa. Estudar o conceito de gênero discursivo envolve a compreensão do texto como uma unidade que exerce uma função social e tem uma estrutura e uma organização própria, né? Então vamos pensar um pouquinho, né? Eu vou mostrar esses, falam para mim onde eles circulam, porque isso é um texto, né? É um título de leitor, aqui é um recibo, né? Aqui é a propaganda da Coca-Cola, né? Diploma. Historinha, né? Então, afinal, você tem televisão, hein? Venha ver, ela é fantástica. E seu pai deixa você ver a televisão? Ele tenta me impedir, mas usa meios, como diria, um pouco ingênuos. Quer dizer, o pai dela tenta impedir ela colocando uma samambaia na televisão. Então, tudo isso transporta uma ideia, né? Isso daqui vale a pena uma leitura, né? E ó, beba Coca-Cola, babicola, beba Coca, babicoca, babicola, caco, caco cola, cloaca. Maluquice, né? Maluquice. Jornal. E assim chegamos ao fim deste capítulo e eu aguardo vocês para um próximo capítulo. Olá, seja bem-vindo ao nosso capítulo 2.3, no qual nós vamos falar sobre os gêneros discursivos visto pelo PCN. Esse daqui é um capítulo que requer de nós assim uma atenção diferenciada, né? Por quê? Porque nós vamos trabalhar com parâmetros curriculares. Então, ele foi desenvolvido pelo governo federal e serve como referência para todas as escolas, né? E no Brasil todo, no seu todo. Então vamos ver, né? A linguagem é participação social e tem estreita relação com o domínio da língua. Os PCNs, ele vai criar esse parâmetro curricular, né? O que na verdade a criança ao final de cada ciclo precisa dominar e entender. Então, é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso à informação, expressa e defende seu ponto de vista, partilha e constrói a visão do mundo do conhecimento. Então, se nós nos recordarmos o que nós já vimos nos capítulos anteriores, nós conseguimos ver tudo isso, né, o que está sendo falado agora, dentro daquilo que já foi falado por nós. Assim, um projeto educativo contribui para a formação de cidadãos. Por isso, temos que pensar na língua enquanto um elemento vivo, né? A linguagem pode estar em várias práticas sociais e é produzida numa conversa de bar, numa lista de compras, numa carta.
A linguagem evolui a cada momento histórico. Isso é uma coisa, assim, que nós temos que levar conosco. Levar que a língua é um elemento vivo. A língua, ela não se finda nela mesma. A todo momento, né, nós vamos ter aqui reestruturações linguísticas, formas de compreensão da língua diferenciada. Basta nós pensarmos, né, que não há muito tempo atrás, né, o Roberto Carlos dizia que era uma brasa mora para uma coisa que era muito legal. Hoje, se você perceber, são várias coisas, né? Você vai participar com outras pessoas de um momento legal, o cara vira para você e fala, cola aí. Então, por que isso? E você entende e compreende isso? Porque ela está envolvida no momento histórico, né? Você é capaz de entendê-la como um produto social, tá bom? E o PCN pensa na língua, uma língua viva. Então, a partir dessa perspectiva, ela é um sistema de signos históricos e sociais que possibilita ao homem significar o mundo e a realidade. Signo, né? Vamos entender o que são signos. Né? Signo é signo linguístico. Então, o que é um signo linguístico? É uma representação que se dá para cada coisa. Então vamos pensar na palavra casa. Qual é o signo linguístico da palavra casa? É o C, o A, o S e o A. Esse é um signo linguístico. Toda vez que eu falar casa, você sabe que é assim. Apesar de foneticamente nós entendermos que é um K, um A, um Z e um A. Entretanto, por que não se escreve assim? Porque foi configurado e foi convencionado que casa se escreve com C-A-S-A. Isso é um signo linguístico. Então, o que é um signo histórico? É este signo que traz toda esta carga. Então, toda vez que eu falar casa, apesar de cada um pensar na casa como entender, mas todos são capazes de reproduzir a escrita igualmente. Isso é um signo histórico, tá bom? Todo texto se organiza dentro de um determinado gênero que constitui formas diferentes de enunciados disponíveis na cultura, caracterizado por 3 elementos: conteúdo temático, estilo e construção composicional. Lembra? Falamos sobre isso, né? Que podemos escolher narração, dissertação, descrição, carta, diálogo, tá bom? Então, o PCN está reforçando o que nós já vimos. Os gêneros dão forma ao texto e é por isso que quando um começa com era uma vez, não há dúvida de que nós vamos ter um conto, né? Um conto de fadas aí. E diante dos senhoras e senhores, a expectativa é de ouvir um pronunciamento, né? Não se tem outra, né? Então, pode-se considerar o ensino da aprendizagem em 3 variáveis, né? Nossa primeira variável, o aluno. A segunda, a língua. E a terceira, o ensino. E aí, então, vamos à primeira, que é o aluno, né? Ele é o sujeito da ação, aquele que age sobre o conhecimento. E olha, de novo eu vou falar essa frase. Vamos entender que o aluno, ele é o sujeito da ação, aquele que age sobre o conhecimento, né? O segundo elemento tem como objeto do conhecimento a língua portuguesa, tal como se fala, se escreve fora da escola também, e por que não, né? E a última variável corresponde ao ensino, que é a prática educacional que organiza a medição entre o sujeito e o objeto do conhecimento. O que isso significa, não é? Que nós não podemos perder de vista que este aluno, ele vive a língua, ele participa, ele está no meio social, então ele já é produtor de uma língua, não é? Não posso deixar a língua portuguesa de fora disso e tenho que entender que o ensino caminha junto com esses outros dois, né? Cabe,
portanto, a escola viabilizar o acesso dos alunos ao universo dos textos que circulam socialmente, ensinar a produzi-los e a interpretá-los. Um exemplo, nas aulas de língua portuguesa, não se ensina a trabalhar com textos expositivos, como os utilizados na área de história, geografia. Por que não se ensina? O professor de língua portuguesa, ele tem que trabalhar com textos próprios da língua. E ele tem um universo, né? Então, de novo, trabalhar com crônicas, com contos, com fábulas, com textos argumentativos, e não trabalhar com textos de história no que tange a matéria de língua portuguesa, muito menos os outros de outras áreas. Todas as disciplinas têm responsabilidade de ensinar e utilizar os textos de que fazem uso, mas é a língua portuguesa que tem papel de fazê-lo de modo sistemático. Tem que trabalhar textos, tem que trabalhar com diferentes tipos de textos, tem que ser textos discursivos, tem que ter gêneros discursivos diferentes, tá bom? Não pode ficar sem. No Brasil existem variedades linguísticas em decorrência de classe social. Já falamos também não só de sexo, idade, também temos geograficamente. E essa diversidade muitas vezes é sinônimo de preconceito. Não pode, esses textos também têm que entrar. Vamos lembrar então do Alto da Compadecida, que existe nesses textos o regionalismo. Eles são importantíssimos ser trazidos para a sala de aula, né? Para a criança também, para o aluno perceber essas variedades, né? E essas variedade linguística, essas maneiras de se fazer compreender pelo outro em diferentes formas linguísticas, né? Para isso, a língua portuguesa deve se livrar do mito do que é certo, que defende que se deva transmitir a escrita sendo o espelho da fala, e com isso seria preciso consertar a fala do aluno para que ele escrevesse bem. Não é nada disso, não é? Já percebemos. A questão não é falar certo ou errado, mas saber com que forma utilizar a linguagem dentro da sala de aula. Cabe à instituição educacional ensinar o aluno a usufruir a língua oral nas diversas situações comunicativas. É isso é o cerne, né, do PCN. É fazer exatamente com que o aluno possa usufruir dessa linguagem, dessa língua oral nas diversas formas comunicativas, tá bom? Que ele consiga expressar as ideias sem nenhum entrave, que ele consiga se posicionar enquanto cidadão. E aí eu aguardo vocês para um próximo capítulo.